Bom dia a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante na pauta convite. Audiência pública número 92, em 1 de outubro de 2008, sobre o projeto de lei complementar número 844 do senhor prefeito municipal, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. De início, terão a palavra os senhores vereadores, os senhores convidados pela presidência, em seguida os senhores vereadores e depois os cidadãos interessados. Os cidadãos presentes que quiser falar, deverá inscrever-se antecipadamente com o Gabriel ou a Roseli. O Gabriel e a Roseli, está lá, tá bom? Então, os cidadãos que quiserem fazer uso da palavra, se inscrevam, por favor. Quero lembrar aos cidadãos que terão 5 minutos para a fala. Até 5 minutos para a fala, tá ok? Queremos fazer o convite para... Bom, o secretário já está na mesa, Zé Antônio Parimoski, que irá compor a mesa. O senhor Edilson Pereira de Godoy, consultor técnico tributário. E a Roseli da Pós, por gentileza, Roseli, diretora da Receita da Prefeitura. Quero citar a presença dos vereadores, vereador Doca, vereador Val, vereadora Marilena Negro, vereadora Ana Tonelli. Então, vou passar a palavra para o secretário Parimoski. Fique à vontade, secretário. Bom dia a todas e a todos. Presidente, vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, obrigado pela acolhida. Vereadores Doca, Val, vereadora Marilena, vereadora Ana Tonelli, muito bom dia a vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente na Câmara Municipal, onde nós temos feito as nossas audiências públicas, esclarecendo à população todas as ações do Executivo e também os projetos de interesse da sociedade que são analisados e aprovados por esta Casa, pelo Legislativo. Eu acho que nesses 3 anos e meio, essa é a 19ª vez que eu compareço aqui para a 20ª, contando uma audiência pública que eu vim também da Secretaria de Obras, para a gente tratar um pouco daquela legislação de regularização. Essa é a 20ª vez que eu aqui estou, e com muita honra, e muito satisfeito por saber que a cidade realmente tem uma dinâmica, tanto legislativa como do ponto de vista do Executivo, bastante intensa, significa que nós estamos trabalhando em prol dos interesses da sociedade. Não seria razoável estarmos aqui 20 vezes sem uma demanda tão grande assim. Bom, hoje nós viemos aqui para tratar do novo projeto, do projeto de lei do novo Código Tributário do município, e esse também é um dos projetos que compõe a carteira dos projetos que são os projetos prioritários, dessa administração. Nós tínhamos um compromisso de atualizar toda a legislação. Nós seguimos à risca aquilo que determina a emenda constitucional 43, quando ela, na verdade, inteligentemente pede para que todos os fiscos, tanto federal, estadual, municipal, se organizem, se reorganizem, se rearticulem, para que facilite a vida do contribuinte. De maneira muito resumida, é isso que ela pede. E os governos, de uma forma em geral, têm muita dificuldade para conseguir fazer essa articulação, para melhorar a eficiência do aparelho tributário sem comprometer ainda mais o contribuinte, porque os fiscos brasileiros, acho que todo mundo há de concordar, eles penalizam demais
o contribuinte e o fisco municipal tem um tratamento bastante diferenciado nessa perspectiva, nesse plano, porque talvez pela proximidade. A célula municipal ela trata o cidadão não é eleitor antes da eleição, depois ele vira contribuinte, né? E depois a gente pensa se ele é cidadão ou não. Na verdade, nós tratamos ele sempre como um cidadão cliente, né? Interessado que é, né, na carga tributária que a gente estabelece para ele pagar, interessado que é na devolução desse serviço através da arrecadação dos impostos. Então, esse projeto do novo Código traz, inclusive, essa nova versão muito mais dinâmica, muito mais atualizada no que diz respeito à tributação, muito mais moderno e muito mais simplificada, que é, eu acho que, o grande interesse do nosso cidadão cliente, do nosso contribuinte. Quando nós começamos esse trabalho de atualização do Código Tributário, nós estamos trabalhando há pelo menos 1 ano e 7 meses, acho que até um pouco mais, 1 ano e 8 meses, neste projeto. Então, esse projeto não chegou ontem, ao contrário, vai fazer daqui a pouco aniversário, quase 2 anos. Afinal, são 291 artigos do novo projeto, onde nós procuramos sintetizar todas as normas que são de relevância para a tributação municipal, divididas em 2 cadernos. O primeiro caderno, que a gente chama de normas gerais, e o segundo caderno, onde a gente trata, propriamente dito, das questões no âmbito do município. E os objetivos desse projeto, como eu já aqui passei, foram de modernizar, simplificar, proporcionar racionalidade e empreender uma nova mecânica para aqueles dispositivos que visam fomentar a economia local. Nós buscamos, dentro de tudo que há de mais moderno do que diz respeito à legislação, parece estranho, né? Todo mundo fala, mas a lei, todo mundo está acostumado que a relação entre a lei e o cidadão é pura e simples, a lei manda e o cidadão determina e cumpre. Mas as legislações modernas vão muito mais além disso. As legislações modernas, elas vão ao encontro dos interesses da comunidade, dos interesses da população. E, nesse caso, como é uma ferramenta de promoção da economia local, eu entendo ele dessa forma, eu leio ele dessa forma, a gente está trazendo aqui agora uma nova parte, que diz respeito a ao empreendedorismo, ou seja, as normas que vão estimular que a economia da cidade continue crescendo, se desenvolvendo e que tenha regras claras, simplificadas para processar o licenciamento das atividades, regularizando algumas normas que nós tínhamos no Código anterior. Essa foi um dos objetivos também que a gente buscou, tanto é que o nosso novo código, o novo projeto de código, ele tem, todas as normas foram revisadas quanto à legalidade. Nós fizemos incansáveis pesquisas nos tribunais superiores para poder pacificar entendimentos que ainda haviam, diversos daquilo que a gente praticava, está praticando ainda, porque o nosso código está em vigor, E o novo código, então, traz essa perspectiva. Nós tivemos esse cuidado, presidente, de cuidar muito da juridicidade, da legalidade da norma. Ou seja, nós, em tese, não temos aqui, no novo projeto, absolutamente nenhuma afronta a qualquer tipo de norma superior. Inclusão de normas de incentivo fiscal, que tem essa característica empreendedora que eu estava dizendo, E o mais importante, dos objetivos que nos levaram a promover essa reformulação do Código Tributário, que é uma inovação, uma renovação, uma atualização, modernização, simplificação para o contribuinte, na perspectiva do contribuinte, nós tivemos a participação efetiva de alguns segmentos da sociedade na elaboração do novo Código. Pela primeira vez, uma legislação, do ponto de vista do âmbito do Executivo, proposta pelo Executivo, passou por uma consulta pública, ou seja, nós deixamos o Código Tributário, o projeto do novo Código, disponível no nosso portal por 30 dias, independentemente do processo, que tivemos a participação, a colaboração de muita gente, opinando, criticando, enfim, nós tivemos uma interlocução muito intensa nesse período.
mas ele ficou aberto à disposição da população para que ela pudesse, inclusive, opinar, sugerir, criticar, perguntar. 30 dias, de 15 de junho a 16 de julho, né? Ficou 30 dias à disposição dos cidadãos. Então, teve realmente uma participação da população, ou pelo menos teve o canal, né? A gente sabe que essa questão da participação da população é uma questão de cultura, é uma questão que nós estamos batendo muito, fortalecendo, para que cada vez mais o cidadão se interesse pela sua cidade, pelas normas da sua cidade, pelas políticas públicas da sua cidade, enfim. Mas isso é um trabalho que não é só de uma administração, não é só de um governo, não é só de uma legislatura, é um trabalho que tem que ser perenizado, né? Tem que ser entendido, interpretado e tem que ser requerido pela população, né? Mais importante que isso, requerido pela população. Mas, enfim, esse é um processo, como eu disse. Então, presidente, esses foram os objetivos que nos levaram a fazer esse trabalho. Eu vou pedir para o nosso consultor tributário, o Edilson, que faça a apresentação daquilo que são as principais mudanças. Nós temos aqui toda a equipe da Secretaria de Finanças, nós temos também o pessoal da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, o pessoal da Secretaria de Obras, né? Porque o Código ele não trata só das matérias tributárias no âmbito da Secretaria de Finanças, né? Ele trata também de outras matérias que regulam, né, outras áreas do município. Então, estão todos aqui, né? E todos estarão à disposição para que possam ser perguntados, para que possam ser exploradas as questões relacionadas a cada uma das áreas, né? Nós temos aqui a Roseli da Pós, que coordenou esse projeto, temos a doutora Roseli Sereguin, que é a nossa procuradora do município e é especialista em direito tributário, é a Roseli quem nos socorre todas as vezes que a gente tem aí as nossas dúvidas, os nossos embates com relação às normas de direito tributário. E também temos toda a equipe da DTI, a equipe da DR, a equipe da DLA, enfim, são todos os órgãos da Secretaria que cuidam de zelar pelo cumprimento do Código Tributário. Então, pediria ao professor Edilson se ele pudesse já iniciar a apresentação, é bastante breve, e, na sequência, aí nós podemos já abrir para aquilo que eu acho que verdadeiramente interessa para as pessoas, né, que são os questionamentos. Bom dia, senhor presidente, nobres edis, demais autoridades presentes, munícipes e funcionários aí da prefeitura. Posso dizer que foi com grande prazer que eu participei desse projeto de atualização aí da legislação. O secretário já falou do gabarito do pessoal da prefeitura aí que trabalhou na revisão do código. E a gente recebeu uma missão meio ingrata aí, né? Um tema um tanto quanto antagônico, conciliar o interesse do cidadão, que é não pagar tributo, e conciliar as necessidades da prefeitura, que é angariar receitas para poder desenvolver o seu trabalho. Não bastasse isso, a gente tem aí lei de responsabilidade fiscal, normas constitucionais e outras que limitam, né, o empreendedorismo ou a tentativa de tratar melhor o cidadão sob o aspecto tributário. Mas dentro de todo esse universo jurídico aí, a gente tentou trazer para Jundiaí o que de melhor há, ou digamos assim, o que nos permite, né, os comandos constitucionais aí, para não só tratar bem o contribuinte de Jundiaí, mas também implementar uma dinâmica na cidade. Bom, como é que foi feito o projeto, então? O projeto tinha como base a modernização, facilidade de consulta, revisão do texto das normas quanto à legalidade, inclusão de normas de direito do contribuinte, que é uma inovação, né? O fisco não gosta muito dessa parte de transparecer a parte do contribuinte frente à tributação. Normas de incentivo fiscal, principalmente no que concerne ao Simples Nacional, né, essa adaptação, a Prefeitura de Jundiaí já está propondo as alterações, além de, digamos assim, incrementar, haver um aumento nos incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas, e a gente aproveitou aí a situação para incentivar os profissionais liberais que estão em início de carreira, também com o incentivo fiscal. Participação e contribuição de todas as áreas envolvidas, o secretário já falou,
e sem aumento de carga tributária. Aí, é preciso se entender o seguinte: sem aumento de carga tributária significa que, somando todas as receitas do Código, né, elas não resultarão em valor de arrecadação maior do que está se arrecadando hoje, né, com as previsões de aumento normal aí, de números de habitações, de prestadores de serviços, etc. Tal. Então, para se fazer isso, ou para se conceder incentivos, por vezes você trabalha com redistribuição de carga tributária. Então, alguns tributos tiveram alteração em sua estrutura, né? Para que isso? Para que se pudesse agraciar o pessoal menos abastado, o pessoal carente, o pessoal aí que não tem condição, que a gente chama que não tem capacidade contributiva, tá certo? A coordenação, então, do projeto, o secretário Parimoschi já falou, né? Ele passou a coordenação para a Roseli, mas não abriu mão de ficar coordenando todos os trabalhos, acompanhando bem próximo, né? A Roseli, que foi a voz da prefeitura, e do lado da consultoria, eu é que trabalhei com esse time aí, fantástico. Bom, como é que ficou o código? Ele tem 2 livros, né? Dentro desses livros, nós temos aí um comparativo com o código anterior. Então, vejam que as alterações técnicas, elas não se dão de forma quantitativa, em número de artigos, em número de livros. Veja que a correlação não é significativa. Veja lá, antes eu tinha 2 livros, eu continuo com 2 livros. Eu tenho 10 títulos, a proposta é que se faça com 9. Eu tinha 19 capítulos, eu vou passar para 25, para ser mais fácil a consulta, porque foi ampliado o número de assuntos. Eu tinha 249 artigos, e como hoje está mais explicado e houve a inserção de novos assuntos, principalmente no que diz respeito ao simples, aos direitos do contribuinte, esses artigos do Código acabaram aumentando para 291. As regras tributárias, elas permanecem, né, que existiam no Código, elas permanecem na proposta atual, só que, digamos assim, com um banho de loja, com uma redação mais clara e também acompanhando aí a orientação jurisprudencial que, vez por outra, aí, altera o entendimento das normas tributárias. Então, sobre o aspecto, por exemplo, de lançamentos, né, nós só mudamos a localização nos artigos. Atualização monetária. Eu não tinha um índice definido, e a partir de agora no Código passa a ser fixado o índice. Então, eu tiro uma liberdade do Executivo Municipal de ficar escolhendo o índice que deu maior, menor, e passa a ter um índice que está fixado em lei, né? Uma segurança jurídica aí, e para os contribuintes saber qual é o índice que vai ser utilizado na correção dos tributos. O sistema de compensação foi mantido, remissão também, e foi inserido aí a exclusão do crédito tributário. Nós fizemos uma alteração no que diz respeito a parcelamento, porque é uma situação esquisita isso. Você tendo um código onde você estabelece datas para que o contribuinte recolha seus tributos, já tem uma lei que dá o direito dele não pagar na data e efetuar o parcelamento. Então, o que foi inserido no código? Normas gerais sobre parcelamento. O Executivo Municipal, em querendo conceder o parcelamento, ele vai fazer uma lei específica, né? Ele vai assumir o ônus daquele momento, da necessidade ou não do parcelamento, qual a dimensão, e vai respeitar as normas gerais, ou seja, existem algumas restrições para a concessão de parcelamento, para que não se torne aí medidas políticas, para que não se venha agraciar o mal pagador, etc. e tal. Então, no Código eu não tenho mais lei de parcelamento, eu tenho norma geral que disciplina o parcelamento. Assim, cada vez que o Executivo quiser conceder um parcelamento, ele vai ter que encaminhar um projeto aqui para a Câmara, e os vereadores vão avaliar aí se esse projeto está condizente ou não, está correto ou não, está apropriado para a época que foi apresentado. Foi inserido também o cadastro fiscal, uma inovação que já está sendo até praticado em Jundiaí, que é o Balcão do Empreendedor, e a gente está tentando dinamizar essa situação aí para que
cada vez mais o contribuinte gaste menos tempo com o seu cadastramento, com a sua inscrição. Então, vai aí já um empreendedorismo. Isso já está sendo desenvolvido, nós já estamos aplicando, mas eu diria que a gente não está satisfeito ainda. Nós estamos buscando mais celeridade, mais simplificação, menos ônus aí, menos documentação e sumiu. A bateria? A bateria. Preciso da fonte. Porque ele entrou em hibernação por causa da fonte. Ele entrou em hibernação por causa da fonte. Retomando. Vamos ver se a bateria nos aguenta agora, né? Falamos então do cadastro fiscal, já de uma medida de empreendedorismo. A dívida ativa nós passamos por um reprocessamento apenas técnico, né? A certidão negativa de débito também, a gente já está aí com todos os aprimoramentos tecnológicos e facilidades de obtenção da CND. O procedimento tributário também passou eu diria até do processo administrativo tributário ganhou um banho de loja, porque nós tivemos a montagem agora como é que chama? Conselho Municipal de Contribuintes, né? Então, a partir de agora, a gente trabalha no mesmo sentido que a Receita Federal. No julgamento de segunda instância, a população passa a participar das decisões tributárias do município, né? Então, haverá aí a indicação de alguns técnicos, né, representativos de alguns setores que têm interesse na parte tributária, que comporão aí essa segunda instância, né, administrativa, para avaliar os trabalhos do fisco, para avaliar seus lançamentos, as suas autuações e assim sucessivamente. Também já é um passo de modernização em que se permite que a sociedade atue diuturnamente no acompanhamento aí do direito tributário ou dos tributos municipais, né? As responsabilidades dos fiscais continuam sendo mantidas no Código Tributário Nacional, ou seja, né, qualquer exagero, qualquer equívoco aí, eles são passíveis de punição também. Sabe que toda vez que se consegue poder, você tem que ter uma restrição, aí, uma responsabilização pelo seu mau uso. Bom, falamos então do Conselho Municipal de Contribuintes, com a participação de representantes da sociedade, do cadastro fiscal, que já está no sentido de empreendedorismo, e quem quiser e puder visitar o balcão do empreendedor já vai ver que a gente está todo dia atualizando isso, e dos direitos do contribuinte, que é a parte que garante ao cidadão que seus direitos vão ser respeitados, porque passa a ser parte integrante da lei tributária, né? Então, o município está assumindo a postura de colocar na lei tributária já as garantias do cidadão. Aí vamos para a parte dos tributos especificamente. Então, o que mudou? O que nós fizemos de alteração no IPTU? Então,
Primeiro, né? Isenções. Tirou alguma isenção? Nenhuma. Né? Tem algumas correções do texto que aparentemente pareceriam que eu estaria tirando isenção, mas na realidade elas eram imunidades. Então, para simplificar, a gente retirou só do texto, mas está garantida pela Constituição, o município não legisla sobre isso, então é apenas e tão somente aí um quesito técnico para que a legislação não fique vasta demais, com palavras inúteis, etc. Tal. Aliás, como é o comando da Lei Complementar 95 de 98, que trata do assunto. Tá certo? Houve também uma alteração no sentido de que nós temos duas configurações para o IPTU. Uma no que diz respeito a imóveis sem edificação e outra o imóvel com edificação. E a gente tem, né, um trato, digamos assim, um tanto quanto distorcido. E nós colocamos as regras aí já para que isso seja respeitado. Ou o cidadão tem só um terreno, ou ele tem um terreno com área edificada que é um imóvel. E aí a tributação incide sobre o valor total do imóvel. Essa é a principal alteração aí no que diz respeito ao IPTU. Para quem quiser saber as penalidades hoje, mas isso do código todo, nós colocamos um capítulo de penalidade até para que se possa comparar. Antes estava esparso, então eu falava de IPTU e eu colocava penalidade, eu falava de TBI, depois eu colocava penalidade, eu falava de taxa, e aí você não tinha como comparar, né? O tamanho dessa penalidade, a graduação. Hoje ela está num capítulo específico e você pode comparar até um tributo com outro, a sua graduação é mesmo para facilidade de consulta. Olha lá. Então, no CTN em vigor, o que eu tenho? A base de cálculo é o valor venal, né? A alíquota de 2% para o terreno e 1% para o valor da edificação. No projeto, a gente tem mantida a base de cálculo como valor venal, a alíquota de 2% para o imóvel que não tenha edificação e 1,5% para o valor total do imóvel edificado. Então, antes eu tinha assim, na configuração atual, 2% para o terreno e 1% para o valor da área edificada. Nós fundimos isso e passa a ser a alíquota de 1,5%. Tá? Então, quanto vale o seu imóvel? Se edificado, sobre o valor venal, incidirá uma alíquota de 1,5%. Se não edificado, incidirá a alíquota de 2%. Tá? Fica bem mais simples o cálculo e mais fácil aí de conferir. Então, nós temos alguns comparativos aqui, né? E nós vamos ver, lógico que a gente não vai fazer cálculo matemático aqui, mas nós vamos ver que em algumas situações o valor de IPTU vai aumentar, em outras situações o valor de IPTU vai diminuir. O pessoal técnico e especialista aí fez todos os cálculos e todos os exercícios possíveis, né, dentro do tempo que nos foi concedido, e como regra, obviamente pode ter alguma exceção, mas como regra, os imóveis de menor valor tiveram uma diminuição em relação aos imóveis de maior valor. Ou seja, o pessoal menos abastado, né, vai ainda ter um ganho nesse formato de tributação. Tá certo? Então, podemos dizer que, como regra, quem tem um imóvel de valor menor não vai ter ou vai acabar sendo agraciado com uma redução de tributos. A gente não pode falar que vai reduzir o valor, né, real, porque tem aí correção monetária de um ano para o outro, aí precisaria ver caso a caso. Mas vão existir casos, sim, que vai haver diminuição do valor do imposto. Tá certo? E aí nós colocamos uma cláusula para, digamos assim, conter os espertos, né? Por que conter os espertos? De repente eu tenho lá um terreno de 3.000 metros quadrados e faço lá a casinha do cachorro, né? 1,5 por 1,5, e aí vou requisitar na prefeitura uma alíquota de 1,5%, já que o meu imóvel tem área edificada. Então nós colocamos uma cláusula aqui, considera-se terreno com área edificada aquele em que a área edificada seja de no mínimo 20% da área do terreno, né? Nossa, mas eu tenho um terreno muito grande. Aí vai passar para a parte técnica, faz esse desmembramento, etc. Tal, e aí, né, tem todas as regras legais para se fazer isso. O que a gente tenta fazer é evitar a burla à legislação. Tá certo?
aí as previsões de arrecadação, né? O que se tem para 2008 e 2009, e o pessoal que está pagando e os seus enquadramentos aí, no que diz respeito a pagamento à vista e pagamento parcelado. E nós vimos aí que há uma tendência no município, né, de aumento no pagamento do IPTU à vista. Há uma migração aí para o pagamento à vista, talvez pelo desconto. Então, os números estão gravados nas transparências, depois, havendo interesse, o pessoal pega o arquivo. Aqui, a marca, né? Começamos a colocar a marca aí da modernização e da premiação ao bom pagador. A proposta é a seguinte: o contribuinte que pague em dia o IPTU, né? No ano seguinte ele receba um desconto. Não tem nada a ver com o pagamento do ano subsequente. Então, se em 2008 você pagou o IPTU em dia, o seu IPTU de 2009 vai sair já da prefeitura com um desconto de 5%. Tá? Obviamente, se você for pagar à vista, você vai ter aquele outro desconto que não se comunica com esse. Então, o que a prefeitura está fazendo? Está premiando o bom pagador. Não com sorteios, com prêmios, etc. e tal, mas sim com desconto direto no seu imposto do ano. Né? Então, aquele que não prima por pagar o imposto em dia, deixa de ter direito a esse benefício. Para aplicar esse dispositivo, já foi feito o cálculo para fins de aplicação do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e está dentro aí das possibilidades de concessão do benefício. Veja só o número de contribuintes, então, adimplentes, né? Então, nós temos os quadros aí do pessoal que está adimplente e os contribuintes alcançados pelo desconto, caso o CTM seja aprovado nesse formato proposto, seriam 95.660 imóveis, né, agraciados com esse desconto. E a tendência é que, ao passar dos anos, isso cada vez aumente mais. Em havendo a queda da inadimplência, há a possibilidade do município repensar a tributação e, por que não, aí, num futuro, está diminuindo a isenção. A gente sabe que os bons pagadores acabam pagando pelos maus, porque toda vez que eu vou dimensionar a receita, eu dimensiono em cima do valor recebido e não do valor lançado. Então, a partir do momento que eu consiga redistribuir a carga tributária de uma forma que todos deem a sua cota de contribuição, eu posso baixar aí a tributação. Isso, de uma certa forma, já está incutido no código e a gente está apostando nisso até para manter a arrecadação. Aqui mais um quadro comparativo, né, das isenções do exercício de 2008 e da forma proposta para 2009. Então, nós temos aí 2.712 contribuintes com isenção de IPTU e taxa de coleta de lixo, contribuintes esses que serão mantidos, né, para 2009 sem nenhuma exclusão, tá certo? O percentual do valor aí e os valores arrecadados e lançados. Então, a preocupação com a parte de orçamentos, com a parte de arrecadação, foi mantida em todo o projeto. Aqui o quadro apresenta os comparativos, né, de valor lançado de IPTU e do número de contribuintes. Então, veja, aqui na projeção a gente sempre aparece um aumento da arrecadação, mas em função, por isso que a gente colocou, do número de contribuintes. Então, se eu tenho lá, número de contribuintes para o IPTU mais a coleta de lixo parcelado, né? 44 mil, na projeção para o ano subsequente, ou seja, para 2009, já vai para 48.541. E no valor à vista de 47.731 contribuintes para 50.968. Temos aí um aumento de 7 mil contribuintes, daí o aumento da arrecadação. No ITBI. O ITBI também foi feita alteração. Qual a alteração que foi feita? Né? Nós passamos, no capítulo do ITBI,
nós aumentamos algumas isenções, né? Passamos a dar o caráter social que o ITBI precisa e uma redistribuição de alíquota no sentido de contemplar também microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, o ITBI foi bem trabalhado, tivemos várias discussões, inclusive no campo jurídico e outras situações aí. Ele se apresenta, de fato, com uma nova roupagem aí, tá? Então, olha as isenções inseridas. Isso não tem no Código atual, isso a Prefeitura está propondo agora. Isenção para as aquisições de imóveis residenciais decorrentes de projetos sociais administrados pelo Poder Público. E veja que aí o Poder Público pode ser federal, estadual ou municipal, pouco importa. O município abre mão dessa arrecadação em prol dos projetos sociais. E também a primeira aquisição de terreno não edificado em loteamento residencial de projeto social cujas áreas sejam de no máximo 250 metros quadrados. Ou seja, às vezes a pessoa não consegue comprar o imóvel já edificado e tem a oportunidade de comprar o terreno. Nesse caso, também a proposta da Prefeitura é abrir mão do ITBI em prol aí desse pessoal menos abastado. A base de cálculo se mantém, né, o valor da transferência ou o valor venal. E as alíquotas que eu falei para os senhores que passam a ter alteração até para poder receber as microempresas e empresas de pequeno porte em um tratamento diferenciado. Então, vejam lá. Base de cálculo é o valor venal. A alíquota de 0,5% para a parte financiada, até 56 mil. Nós passamos para o limite de 1.102 UFMs, é 100 mil, né? 100 mil reais. 100 mil reais. E o restante, a alíquota é de 2%. Nós aí, então, passamos a redistribuição. 1,5% para MEI e PP e 2,5% para o restante. Ou seja, eu aumento meio ponto percentual na transferência comum e tiro da tributação todas as classes sociais, seja de imóveis edificados ou de terrenos, e reduzo a alíquota para microempresa e EPP. Tá certo? ISS. O capítulo de ISS foi basicamente tratado pela Diretoria de Fiscalização de ISS e nós tivemos a oportunidade de tratar também com algumas entidades e classes específicas aí para definição de base de cálculo, para forma de tributação. Então, nós tivemos no projeto está abrangendo aí a tributação das sociedades uniprofissionais, está abrangendo aí a tributação das cooperativas, né, no que diz respeito à base de cálculo, e outras entidades aí que tiveram a oportunidade de participar do projeto. Então, na realidade, o que se buscou foi a modernização e também a justiça fiscal nesse trato. Por óbvio, foi inserido no capítulo do ISS a proteção, vamos colocar assim, ou pelo menos a equiparação com os prestadores de serviços locais no que diz respeito àqueles prestadores de serviços que vêm de fora, vêm de outros municípios. Então, nós colocamos no projeto alguns dispositivos para que os prestadores de serviços de fora do município de Jundiaí, que devam o ISS aqui, de fato recolham o ISS aqui, né? Mais uma vez, nessa busca de tentar dar um tratamento igualitário, porque senão a gente fica, entre aspas, fiscalizando os prestadores de serviços municipais e o pessoal de fora fica aí livre. Então, o projeto contempla exatamente esses instrumentos, esse ferramental tecnológico aí para a fiscalização dos prestadores de serviços de fora do município. Contempla também a tributação dos cartórios, nós fizemos inclusive reuniões, etc. e tal. Essa é uma questão jurídica que eu acredito que não vai ter uma solução breve, mas está aí. Base de cálculo do imposto para as cooperativas médicas e agentes do turismo, né? Pretendemos nesse projeto aí dar um tratamento adequado e, por que não dizer, menos oneroso para essas categorias. Redução de alíquotas como forma de incentivo a diversos setores da economia local e uniformização da lista de serviços. Então, veja que no capítulo de ISS nós temos aí vários traços de empreendedorismo, também com exceção das normas do Simples, né, que, em regra, diminuem. Veja só, aqui tem uma tabelinha, não sei se o pessoal consegue enxergar, daqui eu não estou conseguindo, né? Então, veja só, as reduções de alíquota. No campo de ginástica, dança, esportes, ou seja, as academias em geral, nós tivemos a redução da alíquota de 5 para 2, paisagismo de 5 para 3, colocação e instalação de carpetes de 4 para 3,
agenciamento, corretagem e intermediação de seguros, né, os corretores de seguro, de 3 para 2, intermediação de imóveis, de 5 para 3, as tinturarias e lavanderias, de 3 para 2, ou administração aí de terminais de carga de passageiros, de 3 para 2, o de cartório também nós passamos de 5 para 3, e o de serviço de coleta, remessa ou entrega de documentos, etc., o serviço de courrier, né, de 5 para 3%. Veja que o projeto contempla várias reduções de alíquotas aí de ISS. Aí as justificativas, que eu não vou ler, porque senão vocês não vão almoçar hoje, e vamos... Então, vejam só, o que foi colocado de modernização? Incentivos para os profissionais e incentivo em início de carreira. A gente sabe que, ainda que a pessoa se forme médico, advogado, engenheiro ou qualquer outra carreira de status aí, não é com o diploma que ele ganha dinheiro, e sim trabalhando. E para isso ele precisa fazer uma clientela, ele precisa se colocar, etc. Tal. E normalmente, a hora que a gente sai da faculdade, a gente sai literalmente liso, né? Sem nenhum valor. E a cidade precisa desses profissionais liberais, precisa desse volume até para se desenvolver, para se tornar moderna. Então, o que foi feito? Os profissionais liberais, no primeiro ano de exercício de sua atividade, desde que formado há menos de 5 anos, ficam isentos do ISS, 100%. Tá? No segundo ano, ele vai pagar 50% do valor do ISS do que um profissional que já está há vários anos no mercado. E aí, no terceiro ano, ele vem para a tributação normal. Então, eu tenho um ano sem tributação de ISS, o segundo ano com 50%, e aí no terceiro ano é que esse profissional vai passar a ter um tratamento normal, né? É difícil mensurar se nesse período ele vai conseguir ou não, mas a gente calculou aí um tempo médio. O primeiro ano, o profissional vai ter grandes dificuldades, no segundo ano pretende-se que ele já esteja estabelecido, então aí uma redução de 50%. Aquilo que eu disse para os senhores no trato com o pessoal de fora do município, né? Exigência aí de cadastramento. Esse dispositivo é o que está na legislação de São Paulo. Então, as pessoas que pretendem prestar serviço em São Paulo, primeiro precisam lá se cadastrar. A mesma coisa a gente vai fazer com Jundiaí. O pessoal que vem de fora prestar serviço aqui e concorrer com os prestadores de serviços de Jundiaí vão se cadastrar para que tenham um tratamento tributário do mesmo patamar. Taxas municipais, né? Nós juntamos duas taxas para que o contribuinte tenha mais facilidade e menos burocracia. Eu tinha, então, antes, uma taxa de localização e uma taxa de licença. Nós vamos ter agora uma única taxa, a taxa de localização e funcionamento. Isso é para quê? Né? Para facilitar o pagamento, o cadastramento, é mais um do balcão do empreendedor. Mudamos o cálculo da taxa e puxamos também para metro quadrado. Por que isso? Dependendo do tamanho do estabelecimento, é que ele vai ser dimensionado o valor da taxa. Então, quanto maior o estabelecimento, maior o valor da taxa. Quanto menor o estabelecimento, menor o valor da taxa. Né? Mesmo porque a cobrança da taxa é em função da fiscalização, do poder de polícia. Quanto menor, mais fácil para fiscalizar. Quanto maior, mais tempo despendido, aí, mais funcionários, mais equipamentos. Tá certo? E nas taxas foram incluídos, então, todos aqueles benefícios prometidos pelo Estatuto da Microempresa EPP. Então, alvará provisório, notas fiscais avulsas, toda aquela sistemática, né? Consulta prévia, celeridade possível aí na concessão de inscrição municipal. Nós estamos reorganizando, inclusive, os demais setores da prefeitura, para que o setor de obras, vigilância sanitária, etc., tal, o planejamento, onde se tramita a inscrição, para que o contribuinte tenha aí um tratamento mais sério, né? Isso já está contemplado no texto. Nossa Senhora. Tem uma tabela aqui, a tabela é para judiar mesmo, né? Então, na realidade aqui, a tabela é de comparativo entre os valores de arrecadação.
E só para mostrar que não tem grandes variações, não, né? Só vou pegar o total aqui, que é mais fácil de enxergar. Então, eu tenho lá, com o CTM em vigor, hoje, né, nós tivemos um lançamento, não vou falar em arrecadação, mas um lançamento de R$ 2.481.069 no valor das taxas. Para 2009, no projeto, com aumento de número de estabelecimentos, etc. Tal, nós teríamos uma arrecadação de R$ 2.504.000. Portanto, a variação basicamente zero. Óbvio que alguns estabelecimentos terão o valor da taxa majorados e alguns outros estabelecimentos terão o valor da taxa diminuído em razão da mudança de critério, né? Quais foram os aspectos de modernização, então? Normalização do estatuto, instituição de isenção para início de atividade de ME e PP e também para os profissionais liberais. Então, vejam, aquela isenção que nós falamos de ISS, ela também foi aplicada para as taxas, para os profissionais liberais e também para as microempresas e EPPs. Veja, mais uma vez a Prefeitura abre mão da taxa de licença, né? Então, lembra lá, para o profissional liberal eu já abri mão do ISS. Esse profissional liberal, se ele tiver um estabelecimento, no primeiro ano ele também vai estar isento da taxa de licença. No segundo ano ele vai pagar 50%. As demais microempresas e EPPs, da mesma forma, no primeiro ano fica isenta da taxa de licença e no segundo ano paga 50%. É aí a tentativa de incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Vejam o percentual aí de optantes pelo Simples. Então, o pessoal que tem o potencial de estar se beneficiando desses incentivos. Autônomos não podem optar, né? Aliás, aqui cabe um lembrete. Na realidade, a figura do autônomo não mais existe no ordenamento jurídico e, se Deus quiser, não chover muito e acabar as eleições logo, espero que seja dia 5 agora, o nosso Congresso Nacional aprove a alteração no Simples que coloca os autônomos dentro do Simples Nacional, ainda que como pessoas jurídicas, mas com valores aí bastante significativos. A proposta é que, por exemplo, o prestador de serviço pague lá os R$ 45,00 de previdência, mais R$ 5,00 por mês de ISS e só. Não vai pagar imposto de renda, contribuição, etc. E tal. Então, a gente aguarda para mudar esse quadro, então, para colocar os autônomos também dentro da legalidade e dentro de uma tributação que lhes é possível. Eles, obviamente, estarão dispensados de escrituração, de emissão de nota, etc. e tal, mas passarão a ser incluídos na economia formal. Os prestadores de serviço constituídos sob a forma de pessoa jurídica, então, nós temos 11.807 inscritos no município, sendo que desses 3.414 estão no Simples, né? 28,92%. No comércio, 50% basicamente do comércio está inscrito no Simples. E a indústria, uma porção menor, 193 inscritos, 28,76%. Né? De qualquer forma, nós temos grande fatia aí da atividade econômica do município inserida no Simples e que o Código está contemplando com mais incentivos aí. Comércio ambulante. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Nós temos que trabalhar com ele da mesma forma, né? Então, nós propomos aí uma correção de texto e uma nova tabela, até na tentativa de dimensionar, né? Eu tenho vendedor ambulante de fruta, como eu tenho vendedor ambulante de móveis, é uma coisa assim um tanto quanto complicada. E a gente tentou colocar na tabela aí uma tributação na proporção do comércio ambulante aí, tá certo? No mais, não tem muita alteração. Fiscalização de obras, né? O texto passou por uma revisão dos técnicos, né, daquela secretaria, aí o pessoal craque nessa parte, e nós reestruturamos todo o texto, mas em relação à tributação, nós não temos nenhuma majoração, nenhuma alteração significativa. Fiscalização e ocupação de área pública, né? Não tinha previsão legal, pois estava inclusa na taxa de ambulante, e nós demos um trato diferenciado aí. A área pública, ela tem um dispêndio maior por parte do município, um cuidado, um zelo, porque, em sendo área pública, é área de uso comum, né?
e o seu licenciamento requer alguns cuidados para que não haja aí excessos, para que não haja prejuízo à população. Então, fizemos um capítulo específico para isso, para que se possa dar o tratamento adequado aí. Tá certo? Vigilância sanitária. Trouxemos para o Código Tributário do município, né, a taxa da vigilância sanitária, porque é uma receita municipal e passa a ser tudo, passa toda a legislação a estar contida no mesmo diploma que é o Código Tributário do município. Os valores são disciplinados pelo Estado e a gente optou por não mexer. Continua os valores definidos pelo Estado, né? Então, para não haver diferenciação em relação a outras cidades, grandes centros, etc. Tal, nós optamos por fazer a legislação, mas manter as tabelas do Estado, tá certo? Fiscalização de publicidade, né? Além da correção do texto, aumentou-se também aí o número de isenções. Então, se pegar os dois textos, vai ver que houve alteração técnica na redação e na hora de cobrar as taxas, algumas situações deixam de ser cobradas, né? Nós tínhamos algumas situações aí que atrapalhavam um pouquinho o lançamento da taxa e nós acabamos optando por dar a isenção. Coleta de lixo. Aqui, nós optamos por inserir no código a fórmula de cálculo. Para quê? Para que o executivo ficasse preso à legislação, né? Nós não colocamos só a coleta de lixo como taxa, colocamos a forma que o valor dela será definido anualmente, né? E, por óbvio, é o custo do próprio serviço aí rateado entre os munícipes, tá certo? Então, mais uma trava aí no executivo, né? Contribuição de melhoria. O que nós fizemos foi apenas uma atualização na legislação em face aí das reiteradas decisões, principalmente em âmbito constitucional, né, do Supremo Tribunal Federal, e o que tinha de isenção foi mantido para que não se tivesse nenhuma alteração, nenhum prejuízo ou nenhuma grita maior aí com relação à contribuição de melhoria, né? Infelizmente, a gente não adquiriu, eu diria, maturidade tributária no campo da contribuição de melhoria para explorar esse tributo como fazem os europeus, né? Que é uma forma de se manter o seu patrimônio, etc. A contribuição de melhoria ela é utilizada no país, né, como aí um artifício político, essas situações aí que acabam retirando o cunho tributário desse tributo, né? O que nós fizemos foi manter a legislação que estava no Código com as correções tributárias e mantendo aí as isenções. Inserimos também um capítulo no Código, até para que fique toda a legislação num único diploma, né? Dos preços e tarifas públicas, porque a gente tem uma proximidade muito grande entre taxa, preço, tarifa pública. Então, no próprio código eu já faço a diferenciação. O que é taxa está relacionado no capítulo das taxas e o que eu tenho de preço ou tarifa pública está relacionado em capítulo específico, a fim de que a gente não tenha essa confusão aí entre o que é matéria tributária e o que não é matéria tributária. Tá certo? Nós tivemos, então, um capítulo específico para as penalidades por tipo de tributo, fica mais fácil a consulta, né? E, finalizando, o projeto foi concebido respeitando essa disciplina da Lei Complementar 95 de 98, que é a cartilha aqui do Poder Legislativo, né? É a lei que ensina como é que faz lei. Então, os nossos nobres edis devem ser letrados nessa, né, na técnica legislativa aí, nós tomamos o cuidado, até para simplificar o trabalho deles, de respeitar aí essa legislação que é chata para chuchu, né? O sistema de construção da norma permite a substituição de capítulos inteiros sem que perca a integralidade do texto. Então, vejam, na realidade, a legislação tributária ela deveria todo ano ter um decreto, né, que fizesse a integração de suas normas. A gente faz a cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 3 anos, mas deveria ser anual, né? Então, como é que nós construímos o texto?
olha, não vai ter mais ISS, não vai ter mais taxa disso. Então, eu posso, no projeto, em 2009 vai ser feita uma alteração gigante no IPTU. Eu retiro o capítulo do IPTU inteiro e coloco uma inserção de um capítulo novo. Ou eu simplesmente retiro aquilo do projeto e o projeto continua na sua íntegra sendo viável e continua sendo conexo, né, podendo ser utilizado aí sem nenhum problema. Então, essa é a técnica utilizada por capítulos, por isso até que aumentou o número de capítulos, para possibilitar a atualização constante e depois a consolidação, aí, como manda o Código Tributário Nacional. E, por fim, todas as alterações foram efetuadas de comum acordo com as áreas envolvidas. Eu gostaria de registrar aqui, né, não houve unanimidade, né? Houve a parte democrática. Então, todos foram ouvidos, né? E a maioria, a vontade aí da maioria prevaleceu. Então, aliás, toda unanimidade disse, né, que toda unanimidade é burra, mas ouvimos todas as partes e todos os interessados, todos tiveram a oportunidade de colocar e prevaleceu aí a maioria, tá? Então, esse aí é o projeto sobre o aspecto técnico, né? Eu acredito que foi o melhor que a equipe da prefeitura aí conseguiu fazer. Eu não conheço, eu que trabalho, né, eu sou tributarista, trabalho no Brasil todo, eu não conheço nenhuma legislação nesse nível de incentivo e com essa facilidade. E como eu disse para vocês, eu trabalho no país todo, em diversos municípios aí, e eu gostaria aqui de parabenizar a equipe aí pelo esforço, pelas pesquisas, né? E a gente espera que o município possa se desenvolver mais ainda e ser agraciado com essa norma aí. Tá certo? Muito bem. Depois da apresentação, o secretário tem mais alguma consideração, secretário? Só uma observação. Num dos quadros que estava aqui, onde nós estávamos vendo a redução das alíquotas de ISS, aparecem os corretores de seguro de bens móveis, né, com 2%, e os corretores de imóveis com 3%. Na verdade, aquele 3% ali está errado. São todos 2%. Né? Só para ficar esclarecido, está errado na apresentação, mas está certo no texto do projeto de lei. Muito bem. Além dos convidados para compor a mesa, está também a Roseli Seneguin, procuradora municipal. Eu abro a palavra, então, para os vereadores que queiram fazer seus questionamentos. Vereador Doca, vereador Val. Senhor presidente, queria cumprimentar toda a mesa, a pessoa de Vossa Excelência, e parabenizar um trabalho a respeito dos nossos tributos, 291 artigos, quer dizer, algo bem trabalhado, incentivos, mostrando até o direito do contribuinte, que isso é algo bem transparente, né? Então, é um projeto que a gente sempre aprova com prazer, que é para contribuir, para trazer progresso e respeito ao cidadão. Parabéns, equipe. Vereadora Marilena Negro. Bom dia, mesa. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria ter todo o conhecimento e a tranquilidade do vereador Val para aprovar o projeto. Não tenho, sou sincera. Ele é denso, ele é interessante, porque mexe com a vida de todo cidadão. Não é uma questão, aparentemente, como as pessoas, talvez até desconhecendo a importância, não tenham participado de fato, porque a gente tem demandas do comerciante, a gente tem demanda do munícipe, do profissional liberal, e realmente eu espero que a gente tenha uma certa... não tenhamos pressa para aprová-lo, porque ele entrou na casa, embora tenha tido aí toda essa discussão anterior, ele entrou na casa de uma forma recente, acho que é 17, 18 de setembro, ainda estava tendo parecer jurídico, e semana que vem nós temos, a sessão é após a eleição, né? Então, eu espero que a presidência, que o presidente na mesa transmita ao presidente da casa o nosso pedido para que não aprove, não coloque a apreciação no plenário já na próxima semana,
eu gostaria de ter um pouco de tempo para analisar algumas nuances que foram esclarecidas aí na transparência, que não fazem parte do corpo da lei, que são os quadros comparativos. Eu gostaria que fosse disponibilizado aqui para a Câmara os quadros comparativos, porque é interessante a gente comparar as alíquotas, né? E temos também aqui para ver se está contemplado algumas demandas de comércio, que tem a sua taxa, por exemplo, do lixo, que reclamam da taxa da cobrança do lixo, porque eles não produzem. Pode ser comércios assim, grandes, mas não produzem a quantidade de lixo que é prevista. Então, tem algumas nuances aqui que a gente gostaria de ver. Fora isso, eu, como assistente social, não posso deixar, na profissão, não posso deixar de ter uma preocupação com as questões de isenção, que são passíveis de análise social, de critério social, para pedido de remissão ou parcelamento. Não, eu tenho a preocupação de que haja o cuidado com a questão ética profissional do profissional que avalie cada caso, para que isso não vire uma informação de domínio público, porque são questões restritas à questão profissional. Então, tenho esse cuidado, que não está aqui, não dá para ser contemplado na lei, mas sim na regulamentação. Quero ver como é que isso vai ocorrer. Então, fica aqui o meu pedido, primeiro, meus cumprimentos pelos funcionários, que se esforçaram para ter esse produto, mas, ainda assim, aqui nós não somos técnicos, somos políticos, no sentido de avaliar o impacto disso para a população, que eu espero que seja bastante positivo, mas, ainda assim, quero um tempo, vou ficar aqui do lado do Val, para que ele me aponte aqui as coisas que ele achou importantes, para a gente ver se tenhamos um caminhar aqui ainda nesta legislatura. O secretário Parimós, fique tranquilo, que a gente não tem intenção de obstruir, não. Mas nós queremos qualificar esse projeto e tirar dúvidas, se for ainda necessário. Obrigada. Estamos na audiência pública de número 92, que fala sobre o projeto de lei complementar número 844, do senhor prefeito municipal, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí. Vereador Julião. Obrigado, presidente, vereador Tico. Eu concordo, em parte, com o que o meu amigo, vereador Val, falou, e concordo, em parte, com o que a nobre vereadora, também amiga, Marilena, falou. Acho que os dois têm razão. Acho que o trabalho foi muito bem executado, inclusive eu participei de algumas dessas discussões, até brincava com o secretário, que no final das contas as cooperativas odontológicas foram isentadas, já que não estão no slide ali apresentado, né? Participei de algumas discussões junto com outros representantes da nossa sociedade, e acho que o trabalho foi muito bem executado, e acho que obviamente, também concordo que não temos que ter a pressa de aprovar na próxima terça-feira. Nós não temos essa necessidade. Na realidade, a gente tem um prazo para que essa lei entre depois em funcionamento. Então, nós temos que respeitar, acho que só a questão da anualidade, para que ela possa estar valendo para o ano que vem. Então, nós temos aí um prazo, acho que tem que ser realmente estudado com muito carinho, e casos, como foram colocados, passam a ser até casos individuais. Você não pode fazer uma lei individual, você tem que fazer uma lei que atinja a todos. E você discute a exceção quando ela se apresenta. Então, acho que nós vamos realmente ter agora o trabalho legislativo sendo colocado a campo para que a gente possa votar com muita tranquilidade, né, esse novo código que tenta dar uma visibilidade, uma transparência maior para toda a cidade, com as possibilidades que nos foram apresentadas agora nessa explanação, nessa audiência pública. Então, acho que os dois vereadores que falaram antes de mim têm a sua parcela de razão, e eu tenho certeza que esse será o comportamento dessa casa nas próximas semanas aí. Não tenho dúvidas quanto a isso. Vereadora... Presidente, só terminando, né? Dar os parabéns à Secretaria de Finanças e a toda a equipe, né, de funcionários que se dedicaram, e ao apresentador aí do programa, do novo projeto de lei aí. Acho que realmente um trabalho que merece ser instado e dito do trabalho legítimo e
que a Secretaria de Finanças, com os seus funcionários, com o seu quadro de técnicos, acaba de elaborar e trazer, né, para essa Casa de Leis. Então, parabéns a toda a equipe do secretário Zé Antônio Parimoski. Antes de passar a palavra para a vereadora Ana Antonelli, só lembrando as pessoas que fazem parte do plenário, que quem queira fazer seus questionamentos, nós temos aí o Gabriel e a Roseli, anotando o nome das pessoas que queiram falar sobre o assunto. E também terão 5 minutos de fala cada participante. Vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a mesa, Roseli, cumprimentando o secretário Parimoski, o senhor Edilson, pela apresentação do trabalho, cumprimentar especialmente todos os representantes de todas as secretarias que aqui estão, que eu tenho certeza que realmente foi um trabalho de todas as secretarias, porque isso envolve, não é? A construção, envolve a finanças, comércio, prestadores de serviço, enfim, todos os que municiaram, eu diria, a Secretaria de Finanças, né? Cumprimentar, porque é um trabalho realmente cansativo e chega às vezes à exaustão, são números afinal, né? Cumprimentar a Secretaria de Finanças e da mesma maneira vou ser repetitiva, uma vez que sou a última vereadora a estar usando da palavra, mas realmente eu acho que temos de cumprir o prazo, não é, para a votação, mas absolutamente jamais votarmos na próxima sessão, porque eu tenho certeza que os 16 vereadores da casa receberam inúmeros pedidos de vários segmentos que são, principalmente no caso, e foi um caso recente que eu falei até direto com o secretário, as pessoas que panfletam a cidade, não é? Que tem essas empresas de panfletagem e reclamam da taxa diferencial de outras cidades. Enfim, vamos estar examinando direitinho essa peça, porque em que pese ela ser uma peça extremamente técnica e não política, mas nós, enquanto políticos, recebemos os representantes dos segmentos, né, e que vêm nos questionar muitas vezes. Vamos analisar direitinho e, com certeza, a hora que entrar nessa casa, será discutido e aprovado esse projeto, talvez com alguma emenda, mas desde que antes passada, não é, pela Secretaria de Finanças, antes de elaborarmos a emenda, para ver se realmente é viável, se não vai mexer no bojo do projeto, que não é o objetivo, jamais, né? Cumprimentar apenas Vossas Excelências por esse trabalho magnífico que vem. Eu acho que resolver o problema de muitas pessoas que até hoje estão aí apreensivas, enfim, ou que não recolhem, ou de que maneira deve ser recolhido, né? E também para a Prefeitura, que dentro do razoável vai ter um aumento da receita e que vai voltar para o munícipe em forma de obras. Parabéns, então, a todos que participaram do trabalho dessa difícil peça, e é por isso que demorou um pouco. Obrigado, presidente. O secretário quer fazer algum questionamento, secretário? Até porque a minha pergunta ao secretário foi a mesma do questionamento da Ana Antonelli, mas eu já vi que o secretário já está tomando as providências aí, né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras elogiosas, né? A equipe é uma equipe muito dedicada com relação a todo e qualquer projeto que inova, né? E que tem efeito na vida do cidadão. A gente tem sempre uma preocupação muito grande no tratamento dessas questões, especialmente das questões tributárias, né? Como nós coordenamos a política fiscal do município, nós olhamos tanto pela perspectiva da tributação, como também temos a área onde o gasto é disciplinado, porque nós executamos o orçamento público, nós temos a sensibilidade, eu diria, bastante aguçada com relação às doses que são aplicadas para cada um dos tributos. Então, eu queria agradecer as palavras elogiosas aí à minha equipe, realmente faço de vocês as palavras, né, tomo emprestadas para aqui de público, agradecer o trabalho de um ano, vereador Julião, 1 ano e 8 meses que esse projeto está sendo discutido, maturado, enfim, como o próprio Edilson é um consultor que nos ajudou a eliminar as dúvidas na perspectiva tributária, da questão da legalidade, da juridicidade, enfim, que é importante a gente ter também essa opinião externa, né, porque nós vivemos um mundo bastante diferenciado do ponto de vista das regras, e a gente tomou o cuidado de ter essa visão externa também, né?
Então, faço de vocês as palavras e aqui de público agradeço toda a minha equipe que trabalhou 1 ano e 8 meses aí nesse projeto. E só respondendo diretamente já, vereadora Ana Tonelli, a sua preocupação está contemplada aqui no anexo 6, taxa de fiscalização da licença de publicidade, todas elas foram revistas, tá? E todas elas foram compatibilizadas. Nós sentamos com os principais agentes que são interessados, desculpa, meu celular ficou ligado aqui, são interessados, né, nessa questão da distribuição de panfletos, né, e chegamos a um consenso e, com certeza, os preços praticados a partir dessa alteração são muito mais justos, né? Aliás, se tem um registro que eu gostaria de fazer é com relação à justiça tributária que está sendo aqui trazida neste novo documento. Ou seja, nós nos preocupamos, vereadora Marilena, em contemplar todas as hipóteses possíveis no âmbito do comércio, nos comerciantes ambulantes, no âmbito até da panfletagem, como singelamente a gente aqui está se dirigindo a esse tema que a gente está tratando. Enfim, nós fomos realmente bastante a fundo as avaliações que fizemos nos segmentos da economia, que a gente percebe, os senhores sabem, Jundiaí não tem 30 academias de ginástica, ao contrário, deve ter 30 só na região central, né? Então, não é razoável que a gente tenha academias funcionando de maneira clandestina e que se escondem até por conta de uma tributação um pouco mais ousada e que não participam do processo de tributação da cidade. Então, todas as vezes que o Estado, e aí eu falo de uma forma geral, promove uma diminuição da alíquota de determinado segmento da economia, se expande para esse tipo de tributo, se expande a base de arrecadação, ou seja, todos vão pagar menos, mas todos tendem a pagar, e isso faz com que a gente pratique mais justiça tributária, fiscal, e isso também reflete naturalmente na arrecadação do município, e com isso a gente pode também fazer uma devolução muito mais bem qualificada para o nosso cidadão cliente, que é o nosso contribuinte, que afinal é dele que sai todos os tributos que são pagos. Então, a gente procurou ser o mais justos possível. Eu só queria deixar esse registro aqui registrar também que os prazos todos do processo legislativo vão ser observados aí pela Casa, né, e que nós estamos aqui convidados para essa audiência pública e tantas quantas vezes, independentemente do regimento, né, observar que tem que ser numa audiência pública, presidente, nós estamos, eu e minha equipe, e tenho certeza que todos os membros das secretarias, demais secretarias que participaram do projeto, à disposição para esclarecer, para eliminar qualquer tipo de dúvida que haja com relação ao projeto. Acho que nós podemos ganhar tempo com relação a esses esclarecimentos. Nós estamos à disposição ou aqui, ou na prefeitura, ou em reuniões isoladas, ou reuniões maiores, enfim, os senhores vereadores escolhem a melhor maneira que vocês entendem para a gente poder fazer esse trabalho, que é um trabalho em prol do interesse da comunidade, da sociedade jundiaense. Eu agradeço, presidente. Senhor secretário, o senhor me permite uma sugestão que, depois de aprovado o projeto, em cima disso que o senhor falou, deu como exemplo as academias, não é, de ginástica, para que todos nós cumpramos, não é, com a nossa obrigação de cidadãos recolhendo os impostos, que se faça uma divulgação institucional em todos os meios de comunicação, para que as pessoas, né, procurem diretamente. Eu comentava aqui com o vereador Julião, aqui de Bastidores, que já faz 33 anos que eu sou locutora noticiarista, e eu diria que desses 33, pelo menos há 20 anos, eu pago o ISS, né, ISS-QN. Eu acho que é uma obrigação de todos nós, os cidadãos, e em sendo, no caso, razoável, como o senhor explicou, como explicou o senhor Edilson aqui para a gente, eu acho que todos vão, né, fazer o seu pagamento. Não vai mais ninguém trabalhar na clandestinidade. Acho isso muito importante. Fica a sugestão. Obrigado, secretário. Fica desde logo, vereadora, assumido o compromisso, né? Nós temos, inclusive, trabalhado muito na perspectiva dessa questão da transparência e da comunicação. O poder público, de uma forma geral, muitas vezes peca porque não se comunica bem, né? Tem deficiências nessa perspectiva da comunicação. Mas é tão importante para a sociedade conhecer, mesmo que uma regra tão complexa como essa que vocês vão avaliar e aprovar aqui, tenho certeza e convicção,
porque o trabalho tem todo o fundamento jurídico, técnico e o respaldo político das pessoas que participaram, e eu tenho certeza que essa casa vai legitimar esse projeto, com a aprovação. Eu tenho convicção de que nós temos depois que fazer um trabalho de divulgação. A própria apresentação ela já traz uma linguagem mais palatável e um comparativo para facilitar, afinal são 291 artigos, né? E é difícil ler todos, assimilar todo o conteúdo, eu entendo as dificuldades, por isso que a apresentação já carrega essa característica de comparação. Mas nós temos já o compromisso assumido, vereadora, de, assim que possível, aprovado, traduzir para uma linguagem simplificada para a nossa comunidade, dizendo, olha, os nossos vereadores da nossa Câmara aprovou um projeto de lei no sentido tal e tal e tal, e que beneficia a sociedade de tal e tal forma, né? Acho que isso é a nossa obrigação. Bem, eu queria chamar a vereadora Ana Antonelli, primeira secretária da Casa, para assumir a presidência, que eu tenho que me retirar. Aí nós iremos entrar aqui na fala dos cidadãos, tá bom? Do pessoal que foi inscrito. Estamos na audiência pública de número 92, em 1 de outubro de 2008, do projeto de lei complementar de número 844, do senhor prefeito municipal, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e da outras providências. A vereadora Ana Antonelli vai assumir a presidência. Secretário, eu quero só fazer aqui um questionamento, dizer que, mas é de parabenizar mesmo toda Vossa Excelência, o senhor, toda a sua equipe, né, pelo trabalho. A gente sabe que é um trabalho muito árduo e que tem que ser feito realmente. Trabalho muito técnico, até difícil para nós, tanto para a população, julgar esse tipo de trabalho, mas a gente respeita e sabe da competência que tem toda a sua equipe, e o senhor também. O senhor já disse que, por 20 vezes nessa legislatura, o senhor esteve nessa casa, e sempre muito transparente. A gente tem que dizer isso. Todas as vezes, todos os questionamentos foram respondidos pelo senhor. E dizer que continue assim mesmo, que nosso município precisa de pessoas dessa forma mesmo, tá bom? E muito obrigado aí por todos os participantes e por toda a equipe também. Só citar a presença do Pacanaro, né? E do Zé Roberto Risotti também, da Secretaria de Finanças, tá ok? Pacanaro da Secretaria de Obras, tá bom, Pacanaro? Obrigado a todos aí. Vereadora, por gentileza. Bem, eu pergunto, eu até comentei que nós temos hoje aqui 3 Roseli, né? 2 na mesa, e a Roseli, que é a servidora que está colaborando com a mesa. Nós temos inscritos para a fala o Anderson Lopes. Gostaria de convidá-lo para que usasse aqui da tribuna para fazer o seu questionamento. Há necessidade de que se use o microfone, porque a nossa ata eletrônica registra. Bom, o meu questionamento é direto ao secretário. Eu vejo com importância esse projeto, só que eu como cidadão comum, não vejo, assim, essa redução de impostos que vão ter, eu não vejo que vai chegar em mim. Né? E cada dia que passa, eu vejo que o custo de vida fica mais caro. Né? O senhor pode até ver que eu sou funcionário da Casa Bahia, e há menos de 2 meses nós passamos um processo de greve. Né? Por quê? Porque o salário hoje pago, administrado pela empresa, a gente não consegue viver em Jundiaí. Então nós brigamos por um aumento de salário, aumento de benefício, aumento de diminuição de custos, para poder ganhar mais. E isso, é claro, acarreta um impacto na empresa, grande até. E posso dizer que a gente ainda não terminou nossas negociações, né? Chegamos até metade e estamos brigando por mais. Pode vir a ter novas paralisações no futuro. E é isso. A gente vê com preocupação, e até a própria diretoria apontou para nós, que hoje a administração pública empurra muito para a empresa privada uma coisa que é a função dela. O serviço de saúde, por exemplo. Né? Uma empresa ela é obrigada a pagar convênio em partes, o funcionário paga uma parte, a empresa paga outra parte, para poder ter um serviço de saúde que preste, entre aspas, né? Sem querer desmerecer aí o pessoal da área da saúde. Então, isso acaba tendo um impacto muito grande na empresa.
E à medida que a gente for avançando nessas negociações, a gente já teve ameaças da diretoria ou da presidência de que ela vai retirar o depósito de Jundiaí. E a gente sabe que isso não é impossível, tanto é que tivemos a SICA, tivemos a Vulcabras que foram embora. Né? Então, eu queria entender do secretário qual seria a posição do senhor nessa minha situação, de que eu não vejo esse projeto chegar até mim, essa redução chegar até mim, porque uma área de saúde odontológica pode ter redução, mas não pode passar isso para mim. Eles podem ficar com essa redução para eles. E a gente, nessa briga constante pelo aumento de salário e melhores condições, essa questão de, vamos supor, o depósito vai embora. Que situação a administração vê de forma a proteger o meu emprego no município? Estou aprendendo aqui já a operar a mesa aqui. Anderson, obrigado aí pela sua pergunta. Na verdade é o seguinte, Anderson, eu acho que como cidadão, eventualmente você não está conseguindo alcançar tudo que está aqui dentro. Uma pergunta básica, se você não quiser responder, não tem problema. Você tem imóvel próprio? Tenho. Tem? Tenho. Então, eu fico feliz que você é um cidadão hoje que tem seu imóvel próprio. Com muita dificuldade, Mas, muita dificuldade. Você viu que nós temos aqui, por exemplo, um benefício que alcança diretamente aquelas pessoas que precisam, por exemplo, que querem comprar o seu imóvel, que é o sonho de toda a família, de mais de 10 milhões de brasileiros que não são contemplados com a sua casa própria. E o município, naquilo que é a sua competência, porque a gente precisa separar, né? Precisa ter claro, nós vivemos num país onde existem muitas desigualdades sociais, tá? Grandes desigualdades, isso é muito ruim, e nós vivemos num país que tem aumentado a carga tributária ao longo dos últimos anos, né? Penalizado o setor empresarial, que é quem realmente dinamiza a economia, gera os tributos, gera os impostos, e o governo cada vez mais arrecadando, e os serviços não tão qualitativos, ou não suficientes, principalmente para a população que precisa do serviço público, né? Saúde, de educação, segurança, enfim. E isso obriga as empresas e as pessoas a contratarem serviços por si próprio, né? Eu acho que isso realmente você tem razão. Existe uma injustiça do ponto de vista, nós temos, muita gente fala isso, né, e não deixa de ser uma verdade, não é uma verdade absoluta, mas não deixa de ser. Nós temos uma carga tributária hoje, que é uma carga tributária parecida com a da Suécia, que é um país de primeiro mundo, que tem plano de saúde para todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos são aquinhoados com serviço público de qualidade de educação, saúde, segurança, enfim, transporte, tudo aquilo que ele precisa no seu dia a dia. E, naturalmente, que paga uma carga tributária alta, mas tem o serviço devolvido também de maneira extremamente qualitativa que ele precisa, que ele não precisa gastar o seu salário e a empresa não é penalizada com os altos tributos que incidem sobre ela, para poder realmente viver, enfim, e realmente ter uma qualidade de vida muito melhor. E no Brasil nós temos a carga tributária parecida com a da Suécia e, em alguns segmentos, o serviço público parecido com o da Zâmbia, tá? Então, essa correlação é que nós precisamos ajustar. E eu posso assegurar para você que, no âmbito do município, né, nós estamos, ao longo dos últimos anos, propiciando as condições necessárias para que o nosso cidadão tenha uma excelente qualidade de vida. Se você é de Jundiaí? Jundiaí é uma cidade hoje que tem todos os seus equipamentos públicos à disposição do contribuinte, do cidadão, de maneira com que não lhe possa faltar nenhum tipo de serviço. Você falou da saúde. A saúde de Jundiaí é uma das melhores saúdes do Brasil. Hoje ela está sobrecarregada, é diferente. Nós temos problemas? Temos. Nós temos falta de alguns profissionais de saúde? Temos. Mas aqui não morre ninguém por falta de atendimento. O nosso Hospital São Vicente aqui, que atende 25 mil pessoas por mês, tá? Atende Jundiaí e mais 8 cidades da região, por obrigação de um convênio que existe com o Ministério da Saúde. Ele passa de uma população de 350 mil habitantes, que pode usar aquele serviço, para 880 mil habitantes, que chega no hospital, a porta está aberta, e o hospital vai atender essa pessoa. E quem acaba pagando muito desta conta são os contribuintes de Jundiaí,
porque tem uma divisão injusta e até equivocada, na minha visão. Discutia isso com o meu diretor de orçamento ontem, que viemos aqui apresentar o orçamento do próximo ano, que a parte que compete a outra esfera de governo não cresce. E o município tem que pegar esse recurso que ele arrecada dos seus tributos para poder fazer frente a essa demanda nova que tem e não deixar faltar o serviço público. Então, a gente tem que compreender que todo um sistema é formatado em cima daquilo que o governo federal tem como atribuição, daquilo que os governos de estado têm como atribuição e daquilo que os municípios têm como atribuição. Então, a gente tem que separar, né, essa compreensão para a gente poder fazer uma análise justa, uma avaliação justa. Tá? Então, nós temos clareza que este código, por exemplo, se amanhã ou depois você é um cidadão pelo jeito muito ativo, participativo, está aqui participando de uma audiência pública sobre o Código Tributário, né? Desde já um elogio a participação do cidadão comum, mas aqui tem um monte de incentivos para que outras empresas possam se instalar na cidade. Você falou há pouco, por exemplo, da saída da SIC e da Vulcabras. Hoje, Anderson, nós temos estudos que mostram o seguinte: não tem mais economia de lugares. As empresas não se fixam mais em lugares, em cidades. Tá? Hoje, existe a economia de fluxo. Ou seja, por que você acha que a SICA está dentro da produção de tomate em Goiás? Tudo bem, eu entendo isso. Entendeu? Então, você não consegue, por exemplo, principalmente o município, tem uma limitação, por exemplo, o município tem muito menos ação direta sobre uma empresa, por exemplo, do que o governo federal. O governo federal, por exemplo, poderia enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei flexibilizando as leis trabalhistas, para incentivar, por exemplo, para desonerar a carga tributária incidente sobre a folha de pagamento, que o seu chefe, o seu patrão reclama, para sobrar mais resultado, lucro para a empresa prosperar e ganhar mais recursos, e abrir outra empresa e assim por diante, e os empregados ganharem cada vez mais, e não serem tributados, né, da forma como são. Então, essa relação poderia ser muito melhor. O imposto de renda, que também é de competência do governo federal, que incide pesadamente no salário de cada cidadão, tenho certeza que a classe média poderia estar podendo, quando a gente vê, já vem deduzido, não tem nem como discutir, aqueles R$500 lá de imposto de renda, enfim. O que dá para fazer com R$500? Uma despesa mensal. Enfim, então a gente precisa avaliar o contexto da situação. E este código traz para a gente algumas inovações que alcançam as empresas, porque beneficiam elas com tributos, alcançam 90% da nossa base de empresas locais, que são as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, porque traz incentivos para que elas se instalem aqui, traz incentivos para a micro e pequena empresa poder gerar mais emprego, mas só para você saber que 5% das grandes empresas é que geram 70% dos empregos, então a correlação, ela precisa ser entendida e interpretada. Traz incentivo para aquele que acabou de se formar e pretende começar uma carreira, né, para poder realmente começar sem aquele tributo já na sua cota de despesa. Né? Traz a novidade para aquele que quer comprar um imóvel, o primeiro imóvel, né, o sonho da casa própria, com uma alíquota reduzida, porque hoje nós temos crédito e permite-se o crédito ao cidadão para comprar o seu imóvel, para comprar o seu veículo, enfim, como aqui a gente está falando da tributação do ITBI, que é um imposto que incide na hora que você compra e vende imóveis, para 0,5%. Tá? Então, nós estamos buscando aqui, traz um incentivo, por exemplo, para as empresas que panfletam como a Casas Bahia. Esses dias eu conversei com o seu diretor, o seu Gilberto, e ele me dizia, por exemplo, da preocupação que ele tinha com o depósito que vocês têm lá de reciclagem, né, que ele estava preocupado. E eu disse para ele, eu falei, não, nós vamos entender o seu problema e resolver o seu problema. Aí está aqui a diretora, nós já resolvemos o problema, para que as Casas Bahia possam ter o seu depósito reciclado legalizado, regularizado, e vocês possam desenvolver essa atividade, em que pese essa atividade ser exclusiva, que o recurso que eles vendem desses produtos volta para a empresa. Mas, enfim, Anderson, procure compreender que, no âmbito da nossa competência, ou seja, aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Quem dera que todas as esferas de governo fizessem o mesmo esforço. Eu não estou dizendo que não fazem, mas eu estou dizendo que ainda é insuficiente, porque existem muitas demandas e muitas desigualdades. E para isso a gente só vai corrigir
se a gente entender que isso tudo é um processo. Ninguém conserta tudo de uma única vez, mas você precisa começar, você precisa fazer. E a nossa lição de casa, nós estamos fazendo. Então, eu penso que aqui tem um conjunto de medidas que interfere sim na sua vida, no seu dia a dia, que vai interferir no seu IPTU, que vai interferir, por exemplo, se você é um contribuinte que paga o seu IPTU em dia, se aprovado esse projeto por essa casa, você vai ter um desconto adicional, além daquele que você já tem quando paga à vista. Isso é inédito. Nenhuma legislação brasileira, pelo menos que é do meu conhecimento, você tem multa quando você não paga, mas você não tem incentivo quando você paga em dia. Você vai ter aqui. Quer dizer, então nós estamos aqui propondo um novo modelo de tributação, um modelo que inclusive premia aquele que paga em dia. Nós estamos propondo aqui a criação do Conselho de Contribuintes, para que essa situação, essa discussão não fique só no âmbito do poder público. Nós vamos ter a participação da OAB e do CRC, que são dois órgãos que têm qualificação para poder discutir essa questão tributária, que vão sentar na mesma mesa que o poder público para poder discutir esses temas, enfim. Então, Anderson, eu tenho certeza, né, depois até em razão do tempo aqui que a gente tem que é limitado, nós podemos, eu estou à sua disposição, a hora que você quiser conversar, nós podemos sentar, você vai à prefeitura, posso até mostrar mais detalhes do que tem o código, mas tenha certeza que nós estamos fazendo o que é possível para poder melhorar a vida do cidadão jundiaense. Poucas são as cidades brasileiras que estão tendo esse tipo de comportamento. Aliás, muitas já nos pediram cópia do nosso código para que possam, inclusive, implementar. Vou citar dois vizinhos nossos, Jarinu, presidente Ana Antonelli, e Vinhedo. Ambos já vieram buscar nosso código para poder aplicar, entender e aplicar também nos seus municípios. Então, acho que isso é um bom sinal, sinal que nós estamos no caminho certo. Nós sabemos, sim, que temos muito ainda para fazer, mas nós temos consciência de que o que nós estamos fazendo já também é uma resposta para um pouco daquilo que você está perguntando. Tá bom? Obrigada, secretário, e parabéns também para o Anderson. É difícil a gente ver isso, né? Um cidadão vindo e realmente reivindicando, e nós entendemos perfeitamente o que ele quis dizer, né? Bom, o próximo inscrito, então, é o corretor de seguros, o Jaci Pereira Neto. Se inscreveu e também usa da palavra agora, durante 5 minutos. Bom dia a todos e a todas, como se recomenda, né? Eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa do Ana Antonelli, funcionários, cumprimentar todo o executivo na pessoa do secretário Parimoski, cumprimentar meus colegas de profissão, as demais categorias que estejam aí, que eu não conheço, foram convidados, né? Eu queria parabenizar, Parimoski, essa iniciativa do Poder Executivo, tomando essa iniciativa em revisar o Código Tributário. Isso é uma reivindicação, como você falou, do Brasil inteiro. Jundiaí sai na frente, como em outras situações também. Jundiaí é a 8ª economia do Estado, a 20º PIB do Brasil, e, sabiamente, ela está acompanhando essa evolução, e não é à toa que ela desponta, né, com esse potencial que a gente vê. Então, eu vim aqui para falar isso, e também gostaria que nessa evolução, nesse crescimento que Jundiaí está tendo, que fosse revisado toda a lei orgânica do município, porque tem leis aí um pouco antigas no Brasil inteiro, não só em Jundiaí, que precisaria de uma revisão também. Então, fica a minha sugestão. E vou fazer uma reivindicação em nome das classes aqui que já foram beneficiadas, tenho que reconhecer, na alíquota de 3% para 2%, corretores de seguros, corretores de imóveis e contabilistas, porque Jundiaí não faz com a maioria da cidade do estado de São Paulo e passa para 1%. Qual o impedimento, se é possível mexer nisso, ainda há tempo. Também vou me debruçar nesse projeto, quero acompanhar como empresário,
como contribuinte, não é? E era isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jaci. Alguma consideração, secretário? Não, só se limitar a dizer, já sei que infelizmente nós temos que trabalhar na faixa de 2 a 5. 2 é o piso. Nós não temos como vir para menos que isso. As cidades que estão praticando alíquotas menores estão infringindo a legislação, infringindo a norma legal. E nós, aqui em Jundiaí, uma das coisas que nós primamos, eu disse logo no começo, foi a questão da legalidade. Então, nós estamos chegando no máximo daquilo que a gente podia, e acho que isso já é um avanço. Tá bem, muito obrigado. Se desliga, nós estamos daqui a pouco apita, por favor. O último inscrito é o senhor Irineu Romanato, que vai falar como cidadão sobre o projeto do novo Código Tributário do município. Olha, mesmo que o pessoal vá embora, se restar uma pessoa aqui me ouvindo, eu fico contente. Em primeiro lugar, bom dia para vocês. Segundo lugar, eu vou dizer o seguinte, eu cumprimento a Ana Tonelli, Parimocho. E olha, Anderson, eu vou falar uma coisa para você. Eu ouvi você hoje a primeira vez falando, você está defendendo a Casa Bahia com relação aos funcionários, Mas eu digo uma coisa para você, o investimento que a Casa Bahia fez em Jundiaí, jamais ela vai tirar o depósito de Jundiaí. Porque se isso tentar acontecer, eu tenho certeza que o prefeito que vai entrar, ou os vereadores aqui, vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Isso não vai acontecer. Tenho certeza. Segundo lugar, eu gostaria que ali tivesse o nosso querido vereador Julião. Porque eu não concordo com ele com relação à isenção de impostos para a cadeia de dentistas de Jundiaí ou cooperativa. Não concordo. De jeito, isso não passa em Jundiaí. Não concordo, de jeito nenhum, isso não vai passar. Dá licença, eu havia comentado. O senhor me permite uma parte, senhor Irineu? Me perdoe agora, na ausência dele, eu vou defendê-lo, porque ele fez uma brincadeira, que ele tinha visto aí no novo código a tributação, não é, das cooperativas médicas, mas são as cooperativas em geral. Então ele fez uma brincadeira e ele veio até a mesa para dizer para o secretário, obrigado, viu, que a minha não consta, porque não está discriminado, cooperativa médica, cooperativa odontológica, enfim, foi apenas isso, não está isento não. Depois o secretário, com mais propriedade, vai responder para o senhor. E eu tenho a felicidade, às vezes, de 9 horas da noite, 9h30, 10 horas, eu recebi o telefone do secretário no meu telefone em casa. Senhor Irineu, o que o senhor quer, que o senhor está reclamando? Ele liga. Às vezes ele liga 10 horas, 11 horas. Se vocês forem na prefeitura, às vezes 8 ou 9 horas da noite, você encontra o chefe lá. E olha, o chefe atende todos os telefonemas. Pode não atender na hora que está na reunião, mas ele atende. Se você for lá e falar, não, Parimocho, eu preciso falar, ele atende. E atende maravilhosamente bem. E eu vejo aqui agora, olhando mais para cima, vejo uma pessoa maravilhosa, Marilis, Que sonho de pessoa. Essa mulher está fazendo um trabalho maravilhoso com relação à saúde em Jundiaí. Descer no cacete onde tem que descer. Parabéns, viu? Tá, Marilisa? A hora que eu te vi você aí. Mas a nossa querida Ana Tonelli, que satisfação que a gente tem de falar com ela, Uma vereadora que há muitos anos vem lutando por Jundiaí, como também a Marilena Nego, como também outros vereadores. Eu vou só citar ela, é uma pessoa maravilhosa, um sonho de pessoa. Mas essa isenção não vai passar, não. Pode ficar sossegado, Anderson? Não vai passar de jeito nenhum, não. E olha, quando o Parimocho falou para você que atenderia você no município, lá no Paço Municipal, pode acreditar. Se você falar com a Melissa lá, marcar, eu sou o Hermes da Casa Bahia, tal, ele vai atender você. E outra coisa, não vai falar para você, estou com pressa de ir embora, não. Ele vai atender o tempo que você precisar. Tá? Muito obrigado a todos, Essa é a minha satisfação de falar. Eu sou, como quem diz aqui, eu sou aquele que fica cutucando na ferida aí, porque eu tenho muita reclamação aqui no PROCON contra as firmas de cooperativa lá. Firmas que não registram funcionários, pessoas que criam problema. Quando vê eu, vaza, entendeu? Então, essas cooperativas vão penar na nossa mão aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Esse é o senhor Irineu Romanato. Senhor Irineu, parabéns. O senhor Irineu é um cidadão muito participativo, A gente tem que respeitar cada qual com o seu jeito. Eu acho que a participação é isso, mas, ao mesmo tempo, de uma forma singela, homenageia os servidores,
da saúde, ele, um sonho de pessoa, mas tenho certeza que ele falou isso com todo respeito, porque realmente vocês são bastante qualificados para desenvolver o papel que vocês desempenham, né? E acho que é importante ter cidadãos preocupados. Mas, viu, senhor Irineu, só para o senhor ficar preocupado, o Julião estava só brincando, não existe isenção, não, ao contrário. O que existe para as cooperativas, e a gente fala das cooperativas de uma forma em geral, é que tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde nós temos clara agora a base de tributação, ou seja, nós não podemos cobrar o ISS incidente sobre toda a receita das cooperativas, tá? Porque a cooperativa, em tese, é um conjunto de pessoas que se unem para fazer uma atividade econômica específica diferente de uma empresa. Então, ela tem condições diferentes. E o STJ decidiu recentemente que as cooperativas, a tributação do ISS incidente sobre as cooperativas vai só incidir sobre o seu resultado, ou seja, sobre aquilo que elas cobram de taxa de administração, né? Então, as cooperativas cobram uma taxa de administração sobre o conjunto daqueles serviços que ela administra. Então, o ISS é incidente, para não haver, inclusive, tributação em cascata, em duplicidade, ela vai tributar só essa base de cálculo. Então, foi isso que nós trouxemos para o novo código. Então, elas serão tributadas sim, você não deixe passar, não. Não vai nem ter problema para ser aprovado, porque não tem isso no texto. Ele estava só realmente fazendo porque na apresentação, ao invés de colocar só cooperativas em geral, saiu ali cooperativas médicas, mas são todas as cooperativas. Então, o texto da lei é esse, foi muito bem estudado, foi debatido com todas as cooperativas, afinal, porque no passado, inclusive, existia essa dúvida e algumas cooperativas acabaram não recolhendo os tributos. Isso é ruim, porque o dinheiro não arrecadado não volta para o cidadão, e agora eles já entenderam a norma, concordaram com o novo processo, validaram isso que está aqui no Código Novo, o projeto que os vereadores vão aprovar, e não tenha dúvida que eu tenho certeza que isso vai ser aprovado da forma como está, porque é uma tributação justa. E só para registrar, eu vou retornar a sua última ligação, que eu ainda não tive tempo, viu? Bem, eram os únicos que tínhamos inscritos para falar nessa audiência pública. Os senhores vereadores já usaram da palavra. Vamos para as considerações finais. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda? Já. Presidente, só agradecer, presidente Ana Tonelli, vereadora Marilena Negro, agradecer mais uma vez a acolhida, num projeto de lei tão importante. Tenho certeza que é um projeto importante para a cidade, porque traz inovações, traz benefícios tributários, benefícios fiscais que são extremamente compatíveis com a condição econômica que o município tem hoje. Nós temos uma preocupação muito grande em cuidar da gestão, não só da receita, aumentando tributos, porque não é esse. Nesses últimos 4 anos, por exemplo, não aumentamos uma alíquota de tributo. Ao contrário, o código é propositivo no sentido da gente continuar trabalhando para diminuir as alíquotas, porque nós entendemos que alguns segmentos com essa diminuição vão se formalizar, vão se regularizar, vão trazendo mais empregos para a cidade, vão fomentar a economia da cidade, e isso é muito importante. Acho que essa peça é uma peça fundamental para que a gente tenha uma cidade daqui para diante, realmente. Como eu disse, nós não estamos preocupados, nós inclusive estamos fazendo uma audiência pública aqui, prestes aí a acontecer um pleito eleitoral. A nossa preocupação aqui é absolutamente técnica, de compatibilizar os interesses da cidade com a dinâmica que nós precisamos ter da aprovação da legislação, para que no futuro a gente possa ter, independentemente de quem administra a nossa cidade, que tenhamos leis compatíveis com o desenvolvimento econômico dela e que possam tributar de maneira justa o nosso cidadão, que é o cidadão cliente, que usa o serviço público, que a gente respeita, e é por ele que a gente está fazendo esse trabalho, e não por qualquer tipo de identidade ideológica. Tá certo, gente? Deixar aqui os meus registros, os meus agradecimentos, presidente, pela acolhida dessa casa, e tenho convicção que os senhores vereadores legitimarão um projeto que foi tão bem discutido, tão bem trabalhado, discutido com a própria sociedade, e tenho certeza que os senhores agora vão legitimar esse processo, porque é um processo importante para a cidade de Jundiaí. Obrigado. Nós é que agradecemos, secretário, a sua participação, e agradecendo ao senhor e cumprimentando mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos os servidores aqui nesta manhã, de todos os servidores que também colaboraram, com a elaboração desse importante projeto. Agradecer a participação da vereadora Marilena Negro, toda a mesa, as Roseli, e agradecer também ao Edilson e ao secretário, que mais uma vez vem a essa casa dando as informações
necessárias e nos municiando para que possamos estudar esse projeto com carinho e, assim que estudado por todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, o senhor presidente irá colocá-lo para discussão e, para o bem da cidade de Jundiaí, pensando sempre na população, vai ser aprovado sem sombra de dúvidas. Não havendo mais inscritos, então, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a audiência pública.